Salve, salve guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Edson Moraes. Hoje nós vamos dar continuidade à associação de resistores, em especial a nos determos a falar sobre paralelo. E também, lá no final, ver uma aplicação no simulador virtual FET, né? Lá da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, tá bom? Então acompanhe para a gente ver as características que são peculiares, né, dessa associação. Como você pode ver no GIFzinho aí, a tensão elétrica, né, a diferença de potencial, ela agora passa a ser única para todos os elementos. Quando a gente diz assim única, é quando a gente menciona o fato dela estar integralmente chegando a cada um dos elementos. Aqui nós estamos falando que nos circuitos nós temos apenas lâmpadas de LED, né? Isso implica dizer que cada lâmpadazinha dessa vai ocupar um trecho desse circuito. É como se, independentemente dos outros existirem, eles estarão recebendo essa mesma diferença de potencial. Tá certo? Tá aqui uma associação em paralela, tá aqui uma outra associação em paralela. Só para vocês verem, ó, essa lâmpada aqui queimou, ou sendo queimada ou retirada, não importa, né, no acendimento das demais. Cada um tem um trecho, um ramo, né, como diz Kirchhoff, para receber a diferença de potencial. Isso implica dizer, né, que é muito útil essa associação de resistor. É a que a gente mais utiliza nas nossas casas, né, nas nossas residências, exatamente por essa questão dessa dependência e o fato, né, de se trabalhar com uma corrente maior, né, uma corrente que efetivamente vai fazer o uso máximo dos equipamentos, tá bom? Então, nessa associação de resistores em paralelo, os terminais dos resistores estão sempre ligados a dois pontos A e B do circuito. Um desses dois pontos A e B do circuito, né, ó, cada terminal de resistor está conectado a esses pontos A e B, cada um deles conectados aos pontos A e B. E os pontos A e B, ou seja, esses terminais estão conectados à diferença de potencial. Por isso que a gente diz que a DDP, ela, né, chega integralmente para cada um, tá bom? Aqui o que ela é compartilhada, né, vamos dizer assim. Aqui o que vai se dividir é a corrente. A corrente, quando chegar no terminal A, ela vai percorrer cada trecho proporcional ao que as resistências oferecerem. Aquela resistência que for maior, permite menos corrente passar por ela, né? Aquela resistência que for menor, vai permitir mais corrente passar por ela. Ao ponto de que o produto disso sempre é U, né? Que produto, Edson? A resistência daqui vezes a corrente que chega até ele é igual à resistência desse vezes a corrente que chega até ele, que é igual à resistência desse que chega, né, a corrente até ele, e assim vai. Ou seja, é a aplicação da lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm para cada trecho. U igual a R1 vezes I1, U igual a R2 vezes I2, U igual a R3 vezes I3 e assim vai. Tá bom? Tranquilo? Então, a DDP em cada resistor da associação é sempre a mesma, né? A DDP total para eles. Então, a DDP é única, né? Como eu já havia falado. Agora, a corrente elétrica aí, essa se divide, né, para cada resistor que está associado. Como a gente já falou, proporcional à resistência oferecida por cada um deles. Tá certo? Então tá aí, ó. Chega o I completo ao terminal A e ele se divide de maneira proporcional a cada resistor. Ao passo que a soma de todas essas correntes em que se dividiu a corrente total, ela tem que sair em B integralmente, porque senão vai ferir a lei de conservação de cargas de energia, né? Então, é a primeira lei de Kirchhoff, diga de passagem. A gente ainda vai ter uma aula sobre as leis de Kirchhoff, mas já adiantando, né? Ou seja, a soma de todas as correntes em que se divide a corrente geral em A tem que ser a soma de todas as correntes que saem em B. Tranquilo? Não se pode dissipar, perder energia, né? A energia não se dissipa, né? Apenas se transforma. Tudo bem? Como a tensão é a mesma para todos os resistores, o resistor de maior resistência elétrica será percorrido pela menor corrente. Isso vocês sabem. De acordo com a lei de Ohm, U igual a R vezes I, a relação entre resistência e corrente é inversamente proporcional. Tá? Pois muito bem. Olha que curioso. O I total não é o I1 mais o I2 mais o I3 mais o I4, né? Tá aqui, ó, a expressão. Então, como a gente está em uma associação de resistores em paralelo, por que não substituir todos eles por um só? Um só que o represente, lembra? Aquele representante da associação
Aqui a gente chama de REC, resistência equivalente. Pois muito bem, quando a gente faz isso, a gente usa a lei de Ohm generalizada para descobrir a corrente total do circuito. E a gente tem a DDP total e a gente tem o REC, sendo ele o representante de todos os resistores, tá bom? Portanto, fazendo uso dessa fórmula, ou seja, todo mundo sabendo que U é igual a R vezes I, se a gente deixar o I sozinho, o R vai passar dividindo. Então, I é igual a U sobre R, ok? Confere? Muito bem. O I é igual a U sobre R. Portanto, o I total vai ser quem? O U total dividido pelo REC total, né? Quem é o I1? O 1 dividido por R1. Quem é o I2? É o U2 dividido por R2. Quem é o I3? O U3 dividido por R3. Até o infinito, até quantos resistores tiverem. Por que a gente faz isso? Ora, vocês vão ver. Aqui a gente vai descobrir qual a equação matemática que nos dá, né, a fórmula para encontrar o resistor equivalente. Tudo bem? Como o U é o mesmo para todo mundo, se a gente colocar esse U em evidência nesse segundo membro, a gente pode cancelar ele com o do primeiro. E assim, ó, tirando esse U de todos os numeradores, sobra o quê? Sobra apenas 1, não é verdade? Então, aqui a gente se depara com a equação para a associação de resistores em paralelo. Tá? Você que é nosso aluno, que já estudou capacitor com a gente, essa forma é muito parecida, né, com uma associação em série de capacitores, que aqui é o contrário, para resistores, tá? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, seja quantos forem os resistores em paralelo. Tudo bem? Só que aí eu pergunto a vocês, essa fórmula é muito amigável da gente, muito amistosa? Não, né? Por isso que tem uns casos particulares, uns casos especiais que a gente pode resolver de maneira mais rápida, principalmente quando a associação ela é bem menor. Tudo bem? E, claro, sem precisar fazer MMC. Então, na associação em paralelo, o inverso da resistência elétrica do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência elétrica associada. Tranquilo? Vamos para os casos particulares. Para uma associação que pode até ter N resistores em paralelos, só que todos eles iguais, a gente pode fazer o seguinte: o resistor equivalente, REC, ou REC simplesmente, é calculado da seguinte maneira: só dividir o valor de um resistor pelo número de resistores ali associados em paralelo. Bem simples, né? Bem tranquilo. Então, se você pode até comprovar, pega aí 3 resistores, sei lá, 3 resistores, cada um a 15. Joga na fórmula geralzona, nessa fórmula aqui, ó. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Como é que a gente faz uma soma de frações com denominadores iguais? A gente só repete denominador e soma os expoentes, né? Então, ia dar 3, concorda? Então, 1 sobre REC é igual a 3 sobre 15. Basta a gente inverter, ou simplesmente fazer meio por extremos, que a gente chama de cruz credo. A gente ia chegar à fórmula de 15 dividido por 3. Mas, ora, o que é 15 dividido por 3? 15 é o valor de um só resistor e 3 é o número de resistores associados em paralelo. Então, essa fórmula é muito, muito útil para casos particulares, né, em associação de resistores iguais em paralelo. Tudo bem? Vamos a mais uma. Quando a gente tiver dois resistores com resistências diferentes, R1 e R2, associados em paralelo, a gente pode obter o resistor equivalente por essa expressão, que é o que a gente chama de produto soma. Não sei se eu coloquei o nome. Não coloquei, né? Mas anote aí você, né, que vai estar acompanhando essa aula. Quando eu tenho dois resistores, agora não mais iguais, eu posso, né, resolver pelo produto soma. Edson, mas eu só posso usar quando eu tenho dois? Não, aí vem a pegadinha, né? O ideal é que seja para dois. A maioria dos professores vão lhe ensinar assim. Inclusive, inúmeros que existem aqui no YouTube, tá? Então, mais para frente, nós vamos resolver questões de 3, 4, 5 resistores em paralelo e a gente pode resolver por essa forma do produto soma. Agora, como? O segredo é você ir associando 2 a 2. Pega 2, associa, pega um resultado, associa com o outro, pega o resultado, associa com o outro, pega o resultado e acabou. Pode ser muito mais rápido, muito mais simples, né? Que isso vai vir com sua prática, do que fazer o MMC. E encontrar números muito grandes, depois ter que simplificar, tudo bem?
Então não esqueça, a regra do produto soma se usa especialmente para dois resistores não iguais, né? Não idênticos. No qual você pega um e multiplica pelo outro no numerador, pega o mesmo e soma pelo outro no denominador. Tudo bem? Daí você acha o REC. Lembrando que até então nós estamos encontrando apenas aquele resistor equivalente, né? Aquele que vai representar todos os que ficaram para trás nos circuitos. Depois disso, o próximo passo era jogar na lei de Ohm generalizada para descobrir qualquer uma outra informação, como por exemplo a corrente, como por exemplo a DDP. Tudo bem? Vamos praticar? Vamos aqui, ó. Questão 157 da nossa apostila. Diz assim: nessa associação, de maneira bem simples, né? Nós temos aqui uma corrente que está chegando com 6. Olha como essa questão é um pouco diferente. Está chegando uma corrente aqui de 6. Bem aqui a gente entende que é um nó, né? Primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. A quantidade de correntes que se divide num nó tem que ser igual àquelas que se juntam, se somam e saem no último nó. Então, isso aqui é um nó de saída, isso aqui seria o nó, perdão, isso aqui seria o nó de entrada e aqui seria o nó de saída. Tudo bem? Então, vamos logo deixar uma coisa certa. Vamos pegar aqui nossa canetinha laser. Se a corrente geral do circuito é 6, aqui se divide em duas, no qual a de cima, né, que vai escolher o caminho de 12, é de 2 amperes, qual seria a corrente que vai escolher esse caminho de baixo, do resistor R2? Que, diga-se de passagem, a gente ainda não sabe quem é. Muito bem, alguém que disse aí 4 acertou. Ora, por que 4? Porque a soma das duas correntes tem que dar 6, né, gente? Então isso é muito simples, né? Quer ver uma outra coisa muito simples que a gente já viu hoje? Nós não temos aqui a DDP, né? Mas é fácil da gente conectar. A gente coloca aqui, ó. Opa! Conecta ao outro, né? Então, nossa DDP, eu vou inclusive até apagar, né? Ficou um pouco chato esse desenho. Então, ó, a gente pode colocar se a corrente está indo para ali, então o potencial maior está para lá. Tudo bem? Pronto, fechou. Aqui a nossa DDP, que a gente não sabe de quanto é, mas ela permitiu a saída de uma corrente de 6. Se 2 amperes escolheram pelo caminho de cima, 4 escolheram pelo caminho de baixo. Isso é muito tranquilo para vocês, né? Muito bem. Vamos para o próximo passo? Já vimos na aula de hoje que essa DDP ela é a mesma para uma associação em paralelo. Isso quer dizer que ela é a mesma para esses dois caras e ela vai ser a mesma para esses dois caras. Então é muito fácil. Vamos descobrir quanto é ela? 2 vezes 12, 24. Então a DDP é 24. Nós estamos resolvendo aqui, né? Mas a questão está resolvida também, tá? Já abaixo. Então, 4 vezes que resistor aqui vai dar 24? Só pode ser 6, né? Ah, Edson, muito simples, né? A questão é muito simples. Então, esse resistor é de 6 ohms. E essa DDP é de 24. Porque ela é a mesma. Para esse produto, U é igual a R2 vezes I2. E para esse produto, U igual a R1 vezes I1. Não é fácil, minha gente? Muito tranquilo? Muito bem. Então, características que são fundamentais desse tipo de associação. É uma associação paralela, onde a DDP permite chegar integralmente a cada resistor, fazendo uso máximo dessa resistência dos equipamentos, conseguindo, né, suas potências serem utilizadas ao máximo, né? E se isso fossem pilhas, né, perdão, lâmpadas, forneceria os brilhos máximos correspondentes às suas resistências, óbvio. Tudo bem? Os valores de I2 a gente já achou, 4 amperes, e de R2 a gente já achou, 6 ohms. Quer ver uma outra maneira de se fazer? Bem simples. Veja, essa corrente aqui, nós não vimos que é o dobro dessa. O que é que isso quer dizer? De acordo com a relação R vezes I? Poxa, se essa corrente é o dobro daquela, é porque esse resistor ele é muito mais permissivo do que aquele, né? Então, esse resistor deve ter metade da resistência daquele, já que ele está permitindo a passagem de uma corrente que é o dobro. Entendeu na jogada? Se aquele resistor é 6, 12, portanto esse vai ser 6. Aqui é uma outra maneira bem tranquila, bem simples de você resolver a questão. Tudo bem? Agora vamos ver como é que você faria. Tá aqui, ó. Tô vendo que aqui eu coloquei um U, mas na verdade é um I, né? O I total é a soma dos Is. Para calcular o U1
é igual a R1 vezes I. U1 é igual a U2, porque a associação é em paralelo, então a DDP é a mesma, que serve também para calcular R2 vezes I, certo? Então, deixa eu tirar a tinta, só para vocês verem como fica bonitinho lá, ó. O U1 é o R1 vezes a corrente daqui, o U2 é o R2 vezes a corrente daqui, tá? É a conta que a gente fez. Ora, o 1 é 12 vezes 2, 24, não é verdade? Como a soma das correntes vai dar 6, se um é 2, a outra só pode ser 4, não é verdade? Então, traz para cá, ó. O 2 é igual a R2 vezes 4. O 4 vai passar dividindo, então 24 por 4 é 6. Muito simples mesmo. Tá certo? Tranquilo? Quer ver como é essa associação lá no simulador? Então vamos ver se os nossos resultados batem, né? A diferença é que lá a gente vai precisar colocar DDP, né, para poder gerar alguma corrente. Tudo bem? Então vamos abrir o nosso simulador. Vamos pegar aqui os fios, tá? Vamos colocar aqui, ó. Como a gente quer que em cada trecho alguém esteja medindo a corrente, então a gente tem que colocar um amperímetro em cada trecho. Não esqueçam disso, tá? Tem que fazer o mesmo aqui para baixo, ó. Inclusive, deixa eu colocar uma perninha de fio aí, né? Ó, aqui é um amperímetro para cada trecho, tá? Lembrando que eu também posso colocar e devo, né, colocar um amperímetro no circuito grandão, para ele também medir a corrente total, ok? Agora é hora da gente botar a resistência. Vamos só ver o tamanho dessa resistência. Pronto, pode ser ela, né? Ok? Eu estou colocando resistência, mas poderia ser lâmpadas, né? Pra gente ver... Opa, peguei outra resistência, né? Pra gente ver a questão do brilho, né? Mas no dia que a gente for ver associação mista, aí sim, nós vamos fechar tudo isso, tá? Vamos fechar a nossa associação em paralela e vamos aumentar aqui um pouco mais. Vou dar o espaço do amperímetro, porque esse amperímetro aqui é o cara que vai medir a corrente geral, tá? É hora da gente ir colocando. Eu gosto sempre de colocar um interruptor, vocês sabem disso, porque o interruptor eu posso estar, né, permitindo a passagem ou não da corrente. Então tá aqui a bateria, deixa eu ver se essa bateria é muito pequena. Essa bateria é muito grande, né? Ó. Vamos pegar uma outra bateria. Aqui para baixo tem outra bateria, né? Ou é para cima? Vamos conferir. Tem aqui, ó. Tem uma outra bateria. Isso. E vamos terminar. Preencher aqui o restante do nosso circuito, fechando, né? Tudo bem? Muito importante vocês praticarem o simulador FET antes de fazer qualquer aplicação. Tá bom? Bom, vamos colocar os valores. Diz que esse cara é de 12, né? Então vamos lá. Esse resistor de cima é de 12. Esse resistor de baixo como ele sempre tem que ter um valor, eu vou atribuir a ele 6. Vocês estão vendo que está mudando a cor quando a gente vai mudando a resistência? Ó? Porque esses são os resistores de cores, tá? Como eu falei para vocês. Pronto, de 6. Porque aqui a gente vai comprovar com a corrente, tá bom? E a bateria, vamos confirmar a bateria? A bateria tem que ser de 24 volts. Muito bem. Então, 24 volts. Vamos fechar o circuito para a gente ver o que é que acontece? Olha aí, minha gente, ó. A corrente é de 6 amperes. Realmente gerou uma corrente de 6 amperes. Vamos colocar os valores aqui acima, né? O nosso interruptor, que não tem resistência interna, né, para interferir nos resultados. A corrente que escolheu passar pelo resistor menor é de 4. A corrente que escolheu passar pelo resistor de 12 é de 2. Confirma exatamente, então, os nossos cálculos. Tá certo? Tranquilo?
Se quiser mudar o desenho para esse aqui, ó, que é mais a cara, né, dos desenhos técnicos, vocês podem tirar. Tá bom? Tranquilo? Como é que a gente faz a medição da voltagem só desse trecho? A gente usa, bota o voltímetro. Quero saber só desse trecho, né? Ó. Posso colocar aqui, esse terminal, posso colocar o outro aqui. Vai dar quanto? Deu zero. Por que deu zero? Será que alguém sabe me dizer? Será que é porque aqui está aberto, hein, Edson? Vamos fechar então. Deu 24. Esse valor 24 é o mesmo que se eu colocar aqui, ó. E colocar aqui, ó. É o mesmo se eu colocar só aqui e aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que é só o que está entre os dois ponteiros, né, dos medidores da tensão, que está consumindo energia. Se eu colocar aqui, ó, e colocar esse cara antes, não dá nada. Por quê? Porque desse trecho que eu estou medindo, não está tendo nada para dissipar, para consumir energia. Vocês entendem? Então, o voltímetro, o cara que mede a voltagem, tem que medir em paralelo, né? Ele sempre é colocado em paralelo, mas medindo alguma coisa que consome energia, algum receptor elétrico, algum aparelho, instrumento elétrico. Tudo bem? Se eu medir só fios, vou medir os fios aqui. Está passando corrente por ele, vai dar quanto de voltagem? Não vai dar nada, porque esses fios não estão dissipando energia a ponto de ser registrado ali. Deu para vocês entenderem? Edson, e se eu medir o de baixo? Adivinha quanto é que vai dar? Se eu medir o de baixo, tem que dar os mesmos 24. Eu aprendi hoje que numa associação em paralelo, né? Numa associação em paralelo, a DDP é sempre a mesma. Tudo bem? A DDP é sempre a mesma. Ok, minha gente. Então, deixa eu afastar aqui esse voltímetro, colocar ele no lugar dele. Se eu clicar aqui, vocês verem o sentido da corrente. Olha que curioso, deixa eu tirar os valores só para vocês verem. O sentido da corrente é sempre do terminal maior para o menor, porque o maior da bateria é o positivo e o menor é o negativo. Confirma aí para você ver, ó. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante de se notar é o seguinte, né? Se a gente fizer uma ligação aqui, preste bem atenção. A gente já discutiu isso em capacitores. O que é que vocês acham que vai acontecer com os elétrons, hein? Os elétrons, quando se dividiram aqui, que veio por aqui, aí aqui ele tem uma outra divisão. Vocês acham que eles vão escolher vir por aqui ou lá por cima? O que é que vocês lembram? É lógico, né, que os elétrons vão escolher um caminho que oferece menos resistência, né? Verdade. Então, isso aqui é o famoso curto-circuito. Vamos ligar para a gente ver o que é que acontece? Olha aí, ó, o famoso curto-circuito. Tá certo? A impressão que dá é que altera-se todos os resultados porque a gente colocou em curto com algo que estava em paralelo. Deixa a gente parar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse camarada daqui. Vamos tirar esse daqui. Vamos colocar um curto aqui, ó, só pra gente ver uma coisa. Vamos aproveitar e brincar aqui nesse simulador, né? Ó. Pronto. O que é que vocês acham que vai acontecer? Agora, quando a gente fechar, a corrente vai sair, vai chegar bem aqui. Ela vai escolher vir por esse caminho ou ela vai escolher passar direto? Vamos ver? Olha aí, ó. Pouquíssimos ou quase nada, né, escolhem esse caminho, né? Então, é o que a gente chama de curto-circuito. Então, eles preferem o caminho facilitado, tá bom? Isso implica dizer que a corrente, né, máxima passa por esse trecho e não mais pelos caminhos com dificuldade, que tem resistência. Tudo bem? Tranquilo? Pois muito bem. Deixa eu voltar lá, ver se temos mais alguma coisa a ser discutida. Tem não, aí era só o mesmo desenho para eventual dúvida. Quero agradecer aqui a sua atenção, sua paciência. Volte a resolver as questões da apostila, tá? No nosso próximo encontro nós vamos discutir uma associação mista e mais outras coisas interessantes que a associação de resistores pode nos fornecer. Obrigado pela sua atenção e sua paciência e até mais.